Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Um dos conceitos, irmãos, que marca de forma singular o cristianismo é a graça de Deus. A graça de Deus é que faz aquilo que marido nenhum pode fazer com a sua esposa. A graça de Deus é aquilo que esposa nenhuma pode fazer pelo seu marido. A graça de Deus, irmãos, é algo que distingue o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Certa feita, C.S. Lewis foi convidado para participar de um grande debate, já que ele era, à sua época, considerado o maior escritor cristão do mundo. E esse debate era para que as pessoas dissessem qual é o fator singular do cristianismo. E todas as pessoas que estavam lá disseram várias coisas. Por exemplo, disseram que o fator singular era a ressurreição de Jesus. Mas isso não é tão singular assim, porque existem outras religiões que tomam para si o direito de dizer que os seus deuses também ressuscitaram. E outras pessoas disseram várias coisas e se formou um grande debate. C.S. Lewis, então, humildemente, sendo um escritor leigo, porque ele não era teólogo, ele era um professor de literatura medieval, ele estendeu a mão e deram a palavra para ele. Ele se levantou e disse: mas isso é simples. O fator que distingue o cristianismo de todas as outras religiões, de méritos e de coisas que você tem que dar para Deus para receber o seu favor, é a graça. Interessante que nós cantamos uma canção agora, capítulo 1, versículo 17 do Evangelho de João. O texto diz assim: porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça de Deus, irmãos, é o conceito e é aquilo que distingue a singularidade do cristianismo e do cristão. Quando a gente olha para a revelação de Deus, na palavra de Deus, a gente vê que o nosso Deus é um Deus cheio de graça. E essa graça se encarnou numa pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. O interessante é que quando você olha para as Escrituras, a gente vê que há dois tipos de graça. Aquilo que é chamado de graça comum. Pastor, o que é a graça comum? É aquele favor que Deus dá a toda a humanidade. Por exemplo, Deus dá chuva e dá sol sobre todos os homens. Deus faz chover sobre todos os homens. Deus dá as estações do ano para todos os homens. A graça comum é aquele favor que muitas vezes até o ateu, ele apreende esse favor para si, mas ele não consegue ver que isso é graça de Deus. Um casamento, você conseguir uma parceira e se casar com ela, isso é graça de Deus. A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, meu presbítero, encontra o favor do Senhor. O que é isso, pastor? É graça comum de Deus. Sabe por quê? Porque você não precisa ser cristão para encontrar uma esposa. Qualquer pessoa nesse mundo, seja brasileiro, australiano, ele bebe, ele sorve dessa graça comum que Deus tem derramado em toda a sua criação, para que todas as coisas funcionem da forma como deve funcionar.
Por exemplo, você quer ver um outro exemplo? Você acorda de manhã, quando você dorme um sono profundo, parece a morte, não parece? Claro, porque você desliga de tudo, você não se lembra, a não ser que você sonhe, mas você dorme e desliga de tudo, e parece até uma morte, mas chega num determinado período do dia, você acorda. Olha que coisa extraordinária, você abre os seus olhos, e de repente, querido, volta a consciência, e você se levanta, e de repente quando você se levanta, tudo no seu corpo está funcionando perfeitamente, porque até quando você dorme, a graça comum de Deus te assiste. Olha que coisa extraordinária. Você senta numa mesa para comer, e quando você coloca aquela comida na sua frente, e você está com fome, isso é graça de Deus, irmãos, é graça comum de Deus. Por quê? Porque fome todo mundo tem, é claro que tem uns que tem mais do que os outros, né? Imagine só que você, irmãos, come a comida, e a comida, aquela coisa meio estranha, né? Porque a comida é sempre estranha a você, a comida não faz parte do seu corpo, a comida é algo extra você, mas de repente você come aquela comida, sente o gosto, ela cai no seu estômago, e de uma forma assim espetacular, miraculosa, maravilhosa, aquilo que é externo a você, começa a fazer parte do seu corpo, e vira algo essencial para você viver. Pastor, o que é isso? Graça comum. Deus dá a todo mundo, irmãos, coisas maravilhosas. Deus concede a sua graça comum a ímpios e a crentes, a ateus e qualquer outra pessoa que advoga uma outra fé, é alvo do quê? Da graça comum de Deus. Mas a Bíblia fala que existe uma outra graça, é a graça que o Evangelho de João fala no capítulo 1, verso 17. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pastor, que graça é essa? Certamente não é a graça comum, não é essa graça que eu e você temos de saborear, de viver nesse mundo tão perfeito, onde as coisas estão em todos os seus lugares, e às vezes sequer você reconhece isso e você experimenta como dom de Deus. Mas a graça que veio através de Jesus é chamada na teologia de graça, o quê? Especial. Existem dois tipos então de graça. Existe a graça comum, onde Deus dispensa todo o homem, seja ele branco, pobre, rico, crente, incrédulo, ateu, espírita, umbandista, qualquer outra religião que ele advogue, ele é alvo dessa graça comum de Deus, dessa bênção e desse benefício que Deus derrama sobre toda a humanidade, fruto da sua bondade, mesmo por aqueles que o rejeitam. Mas a Bíblia fala de uma outra graça, uma graça especial, uma graça que veio por meio de quem? De Jesus Cristo. Tito, no texto que lemos, eles nos ensina algumas coisas a respeito dessa graça. O que Tito fala nesse texto, esse grande colaborador de Paulo, que Paulo deixou na ilha de Creta, para colocar em ordem as coisas restantes, capítulo 1, versículo de número 5, ele escrevendo a Tito, ele fala agora qual é a natureza da graça especial, ou seja, o que a graça especial efetua de forma maravilhosa, perfeita, agora não no coração de todos os homens, mas no coração daquele que reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida. Então, irmãos, Tito fala sobre essa graça especial. Ela tem uma natureza diferente da graça comum.
A graça especial, ela veio por intermédio de Jesus Cristo. E essa graça especial, irmãos, é o fator que distingue o cristianismo e o cristão de todas as outras fés e religiões do mundo inteiro. Nós temos a graça especial de Deus. Que coisa gloriosa! E essa graça, irmãos, como Paulo escreve a Tito, ela contém alguns elementos. E nós vemos nesse texto de forma muito clara quais são esses elementos que distinguem a graça especial da graça comum. Eu estou dizendo isso tudo para no final eu fazer um desafio a você. Mas segura aí que eu vou fazer esse desafio só no final. Pastor, quais são os elementos então que distinguem essa graça especial e que diferencia tanto essa fé que um dia nos alcançou e que hoje nós abraçamos de todo o nosso coração? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente no texto. Em primeiro lugar, essa graça especial é uma graça salvadora. Olha no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça comum de Deus não salva ninguém. A graça comum de Deus, ela apenas mostra o favor de Deus nas coisas comuns. É o próprio nome dela. Mas a graça especial, ela tem uma função. E a primeira função da graça especial é porque a graça especial, efetivamente, se ela alcança o pecador, ela alcança para salvar o pecador. É por isso que essa graça veio por meio de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo é o grande doador dessa graça especial. Porque essa graça especial, quando alcança você, ela tem um propósito. Não é fazer você mais bonito, não é fazer você trocar de carro, não é fazer você arrumar uma esposa, não é fazer você ter bens e propriedades, não é fazer você de repente comprar mais imóveis, não é fazer você passar no vestibular. Isso tudo faz parte da graça comum, mas a graça salvadora, quando ela alcança você para te salvar em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre isso. A graça especial de Deus se manifestou. De que forma? Salvadora. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, querido, a graça especial, em primeiro lugar, é uma graça que salva. Salva de quê, pastor? Salva o pecador da sua condição miserável de viver uma vida alheia e de precisar desesperadamente ser resgatado de uma catástrofe que é a sua vida. O que, pastor? Viver e ser escravo do pecado. E essa graça, querido, nos alcança e nos salva. E quando Paulo diz no verso 11 que ela se manifestou salvadora a todos os homens, ele não está querendo dizer que a graça especial é para todos os homens individualmente, mas o todos de Paulo significa judeus e gentios. Ou seja, assim como Deus em Cristo salva o judeu, assim como Deus em Cristo salva o gentio, através da graça especial. E essa graça, antes de tudo, é uma graça salvadora. Nós fomos salvos. Por quê, pastor? Por essa graça maravilhosa que foi dispensada por Jesus de Nazaré. Amém? Mas o segundo elemento dessa graça está no verso 12. Olha que coisa interessante. Paulo diz que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o que, pastor? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Primeiro, querido, a graça especial, ela é salvadora. Segundo, a graça especial é pedagógica. O texto diz que a mesma graça que te salva, ela faz com você uma coisa extraordinária. O quê? Ela te educa.
Paulo fala sobre isso. Ela nos educa para duas coisas, uma negativa e outra positiva. Pode ver aí que está aí no texto. Ela te educa em primeiro lugar para você renegar, ou seja, para você abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Em outras palavras, a graça de Deus, ela tem em primeiro lugar, irmãos, um efeito negativo, no sentido de que você agora, por causa da graça, você vai precisar de abandonar algumas coisas. É por isso que é inadmissível o cristão que foi alcançado pela graça salvadora continuar na prática das suas velhas obras. Porque a mesma graça que manifesta a você para salvação, ela é uma graça pedagógica, que ela começa a trabalhar em você para te educar, em primeiro lugar, a abandonar aquilo que no passado, de repente, entristecia tanto o coração de Deus. Essa é a parte negativa da graça. É a parte que a graça faz você dizer não. Não a quê, pastor? A mentira, a concupiscência da carne, a lascívia, as paixões mundanas, aquela coisa que o pecado é tão alimentado através dessas coisas. Mas quando a graça especial de Deus manifesta a você, ela é o seu grande professor, é ela que nos educa, é ela que faz a gente dizer uma palavrinha mágica, que só o crente pode dizer. Qual é a palavrinha? Não. Não. Porque quando nós não éramos crentes, nós dizíamos sim para tudo, e nós não tínhamos o poder de dizer não, nós éramos escravos do pecado. Mas quando nós fomos libertos e salvos do poder do pecado, agora eu tenho em mim a pedagogia da graça, que me ensina e me dá força para eu dizer não. Eu louvo a Deus, irmãos, quando Deus alcança um jovem, como Ele alcançou tantos jovens no acampamento, né? Eu fico tão feliz, irmãos, sabe por quê? Porque quando Deus alcança o jovem na sua tenra idade, eu fico imaginando quantas coisas ruins ele poderia fazer sem ser crente, e agora quantas coisas boas Deus não vai permitir que ele faça. Como é maravilhoso, irmãos, a gente ver uma pessoa sendo alvo dessa graça, e antigamente ela era vendida à escravidão da carne, e hoje essa graça inclina essa pessoa para outras coisas, e ela tem o poder agora de dizer não. Que coisa gloriosa, irmãos, essa graça especial me dá essa faculdade gloriosa de olhar para o mal, olhar para o pecado, olhar para algo que entristece o meu Deus e que me machuca, porque o pecado, quando a gente é salvo, ele machuca a gente poder dizer não. Deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Deus tem te compungido a dizer não para as coisas que não prestam? Ela tem educado você de forma negativa, ou seja, de você abandonar coisas que quando você não era crente você achava normal, mas agora que você é um cristão, você entende que isso não pode nem sequer ser nomeado na sua vida? Pois essa é a função da graça especial. Ela salva e ela nos educa. Mas veja no versículo que ele fala também de algo positivo. A graça tira da nossa vida o que não presta, mas ela, irmãos, acrescenta na nossa vida coisas maravilhosas. Por quê? Porque o texto diz no finalzinho do verso 12, que agora nós devemos viver no presente século de 3 formas. Veja bem o verso 12: de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Que coisa gloriosa, irmãos. A graça de Deus, ela é tão poderosa, essa graça especial, que ela tem o poder de tirar da nossa vida o que não presta e de colocar na nossa vida o que é virtude. Por isso é que eu digo, não tente mudar a sua esposa, não tente mudar seu marido, pais, não tentem mudar seus filhos, é só a graça especial de Deus que pode fazer isso. E veja que ela faz de 2 formas, retirando o que não presta e colocando o que é bom. Quem não quer viver dessa forma,
de forma sensata, moderada, equilibrada, tendo ponderamento para todas as coisas, não se excedendo nem para lá nem para cá, mas vivendo de uma forma sensata. Como nós estamos precisando de sensatez nos nossos dias. Como nós temos visto nas redes sociais, na sociedade e às vezes dentro das igrejas, pessoas insensatas, pessoas que falta-lhes senso, pessoas que não têm um equilíbrio e a moderação correta para de repente avaliar uma situação e através da graça de Deus você ponderar sobre ela a forma correta de agir, de dizer não, de dizer sim, isso tudo com muito equilíbrio e muita moderação. Pastor, quem faz isso em nós? A graça especial de Deus. Ela é pedagógica, Ele é o grande professor, Ele é o grande mestre da nossa alma. Mas o texto também fala que não apenas de forma sensata, mas de forma justa e piedosa. É muito bonito, irmão, sabe por quê? Porque a graça especial de Deus nos faz tornar mais parecidos com Jesus. Isso parece um clichê, não é? Mas é um clichê bíblico, viu? E você viver de forma piedosa é você se dobrar diante da vontade de Deus e fazer isso com prazer e com alegria, como Jesus era piedoso. Pastor, o que é a piedade? A piedade é você ser um homem humilde de coração, porque você se dobra no temor do Senhor diante dEle, e você sempre tem a coragem de bater no peito e reconhecer o seu pecado, para você ser alvo do perdão e da justificação de Cristo. Pastor, quem faz isso em nós? É a graça de Deus. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa, tenha paciência com as pessoas, tá? Cuidado para você não exigir das pessoas o que por enquanto elas não podem te dar. Eu contei uma vez, há muito tempo aqui, as estradas de Minas Gerais, você que está nos ouvindo nas redes sociais, e tem muita gente boa de Belo Horizonte aí, as estradas de Minas Gerais são muito sinuosas, e a estrada de Belo Horizonte para João Molevade, quem conhece aquela estrada? O senhor Eliseu conhece, aquela estrada é um terror. Você percorre 100 quilômetros, mais ou menos, se tiver com muito congestionamento ali, dificuldade, em 3 horas, 100 quilômetros. Uma vez eu estava com muita pressa para chegar em algum determinado lugar, encontrei um caminhão na minha frente, e é muito sinuoso, e os caminhões parece que eles não gostam de dar passagem para a gente passar não, ainda mais se a gente está em carro pequeno, eles temem permanecer na frente. E eu então estava muito exasperado, porque eu estava atrasado, eu precisava chegar em determinada cidade, eu ia pregar numa igreja, e eu saí meio atrasado de Belo Horizonte, eu juntei a minha mão na buzina, é ruim, né? E eu estou buzinando, a Tereza do meu lado, viu, senhor Manel? A Tereza deu uma cutucada em mim assim, falou assim, olha o que está escrito naquela frase do caminhão. E eu estava tão cego, irmãos, que eu nem vi o que estava escrito naquela frase de caminhão. Frase de caminhão também é Bíblia, hein? Tem coisa boa em frase de caminhão. Aí de repente, irmãos, na hora que eu olhei a frase de caminhão, estava escrito assim, calma, exclamação, Deus ainda não terminou comigo. Aí eu tirei a mão da buzina na hora. Falei, meu Deus, me perdoa, eu estou aqui tão exasperado, que o Senhor agora me deu uma lição. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tenha calma com as pessoas, tenha calma. O grande professor delas não é você, o grande professor delas é a graça de Deus, e Ele trabalha comigo diferente do jeito que Ele trabalha com você. Não exija do outro a aula que a graça de Deus já te deu, mas às vezes não deu para o outro. A lição que você talvez está mais na frente do que o outro, porque Deus sabe como Ele trata com cada um de nós. Portanto, querido, calma. Olha a frase de caminhão aí, calma, Deus ainda está trabalhando comigo, amém?
Mas sabe qual é a notícia boa? Ele trabalha. Amém? Ele trabalha. A graça é pedagógica. Tira o que não presta e coloca o que é bom. É por isso que Paulo diz que nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus. As coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Em terceiro lugar, irmãos, estou terminando. A graça de Deus também é santificadora. Olha o versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Agora preste atenção. A fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Veja, querido, que o conceito de santidade está aí. Cristo separou para Ele mesmo um povo exclusivamente seu. Esse é o conceito de santificação. Nós sermos separados por Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, e nos purificou para Ele mesmo, para que sejamos um povo exclusivamente seu. Veja, querido, que a mesma graça especial que te salva, te educa. Olha que coisa linda. E a mesma graça que educa, te santifica. Pastor, como é que ela me santifica? Primeiro, me separando para a glória de Deus. Amém? Nós vivemos agora para a glória de Deus. Nós somos separados, nós somos cortados. A palavra santo no Velho Testamento é kadosh, que significa cortar. Nós somos cortados, e a parte que foi cortada foi separada para quem? Para Deus, mediante Jesus Cristo. E quando Cristo nos separa, diz o texto, versículo 14, a Bíblia diz que Ele nos purifica, e a Bíblia diz que Ele nos redime de toda a iniquidade. Sabe o que significa isso, irmãos? O cristão é santo, porque Deus é santo. Jesus Cristo no Sermão do Monte disse isso: sede santos, porque eu sou santo. O cristão, irmãos, ele foi separado para Deus, e pelo fato de ele ser separado para Deus, ele teve a purificação dos seus pecados. A Bíblia diz que Cristo nos purifica, nos tira a sujeira, nos santifica e nos prepara para que a gente seja essa noiva adornada, bela, pela graça especial, preparando a mim e a você para viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A mesma graça que te educa, ela te santifica, ela te separa, ela te purifica do mal. É por isso que o apelo da Bíblia, irmãos, é a santificação. Mas a santificação não é fruto só de uma vontade minha. É claro que agora, com a graça de Deus, eu colaboro abrindo mão de algumas coisas e me santificando. Mas quem inicia a grande obra no nosso coração, querido, não é o desejo pessoal do homem, mas é essa graça especial de Cristo que te alcançou, e através dela vai santificando e purificando a sua vida de toda iniquidade. Amém? Então essa graça, irmãos, também é santificadora. Ela separa, ela te coloca à parte, para que você agora sirva a Deus de todo o seu coração, de forma pura, de forma santa, que essa graça trabalha em você. Eu, quando era pequeno, quando eu falo de santificação e separação, eu sempre me lembro disso. Eu ia na fazenda do meu padrinho, eu tinha 5, 6 anos, eu subia lá na cerca da fazenda, e o meu padrinho marcava o seu boi, o seu gado. Ele tinha um gado de leite, e ele tinha um X, a marca dele era um X, e eu subia na porteira para ver ele marcando os bezerrinhos, e eu ficava morrendo de dó. Eu até chorava, porque eles tiravam aquele ferro na brasa e
colocava no couro do bichinho, mas o bichinho, ele dava uns mugidos, sofredor, e o menino que era, achava aquilo o cúmulo do absurdo. Falei, por que você está fazendo isso com os seus boi? Você está machucando os boizinhos. Aí o meu padrinho me pegava sempre no colo, ele era um amor, e ele falava, não filho, isso eu preciso fazer, sabe por quê? Porque quando eu marco o meu boi, primeiro, eu sei agora que esse boi me pertence, e segundo, quando eu marco o meu boi, se ele se perder, e de repente ir para pastos, que não são os meus pastos, e se eu o procurar, eu sei que ele tem a minha marca, e ninguém vai confundi-lo de mim. Olha que coisa linda. Essa ideia é a ideia da santificação. A santificação, antes de ser uma obra que eu colaboro com ela, como? Irmãos, de várias formas. Cuidando dos seus olhos, cuidando da sua língua, cuidando das suas mãos, cuidando dos seus pensamentos, cuidando dos seus pés. Tudo isso faz parte de um trabalho meu, auxiliando a graça especial no processo de santificação. Eu agora ponho guarda nos meus lábios, eu agora ponho guarda nos meus olhos, eu agora tenho mais prudência com as mãos, e eu agora não vou em qualquer lugar mais. Por quê? Porque não é mais para mim. Não me santifica, pelo contrário, pode me corromper, entende? Pastor, o que é isso? Isso é a santificação. Mas isso começa comigo? Isso começa com Cristo, que te marcou, com a graça especial, e pelo fato de você ser dele, essa graça trabalha em você, purificando você. É por isso que C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o cristão não é essencialmente uma pessoa boa, mas ele é essencialmente uma pessoa nova. Pessoa nova, irmãos, é só a graça especial pode fazer. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não crê em Cristo que é boa. Você conhece a gente assim? Eu conheço muita gente, irmãos, que não professa a nossa fé, e é gente muito boa, é gente muito bacana. Ele é alvo, sabe de quê? Da graça comum. Mas só a graça especial faz de você uma pessoa nova, em Cristo Jesus, separada para Ele e santificada para a glória dEle. E por último, eu termino. Pastor, qual o quarto elemento que distingue a graça especial da graça comum? Está aí no finalzinho do verso 14. O texto diz assim, deixa eu ler ele todo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Já falei com vocês que isso é a santificação. A graça especial é santificadora, mas ele termina dizendo, zeloso de boas obras. E se você olhar na carta de Paulo a Tito, a ênfase, uma das ênfases de Paulo nessa carta são as boas obras. Aliás, irmãos, para espanto nosso, o apóstolo da graça, na carta de Paulo a Tito, ele fala 4 vezes sobre a necessidade da igreja de Creta, onde Paulo deixou Tito para ele pastorear a igreja ter necessidade de boas obras. Depois você lê essa pequena carta, são 3 capítulos só, que você vai ficar boquiaberto a quantidade de vezes que Paulo trata das boas obras. Por quê? Porque talvez faltasse na igreja de Creta isso aí. E ele então termina dizendo, esse texto belíssimo, sobre a natureza da graça, sobre os elementos da graça, sobre os benefícios dessa graça especial para mim e para você, dizendo agora, querido, em último lugar, que a graça especial, ela é frutífera, ela produz fruto.
E ele termina dizendo: esse povo é zeloso de boas obras. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse povo não só deseja produzir as boas obras, como eles cuidam disso de forma muito peculiar. Você já teve zelo por alguma coisa? Claro, todos nós temos. Você tem um zelo pelo seu carro, pela sua namorada, pela sua conta bancária. Tem muita gente que tem zelo por várias coisas. Então você sabe o que é zelar. Zelar é você se preocupar, é você cuidar, é você estimular, é você de repente ter prazer naquilo, porque você zela por aquilo. Sabe o que Paulo está falando? Que a graça especial de Deus, quando ela nos alcança, ela nos torna zelosos com as boas obras. Em outras palavras, irmãos, é algo que agora o cristão ama fazer, e ele tem zelo por isso. Sabe por quê? Porque esse é um elemento poderoso que evidencia essa graça especial na vida do crente. Eu me lembro quando João Batista apareceu pregando no deserto. João Batista começou pregando arrependimento, e ele disse o seguinte: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. João pregou arrependimento, mas um arrependimento que fosse acompanhado por o quê? Pelas boas obras. Os soldados chegaram perto de João e perguntaram: João, o que nós temos que fazer? Ele disse: não use de violência, contente com aquilo que você ganha. Por quê? Porque naquele tempo, o soldado ganhava muito dinheiro. E aí, quando as pessoas chegavam perto de João, ele começava a dizer o seguinte: que as pessoas tinham que realizar algumas coisas. Por quê, pastor? Porque a salvação é pelas obras? Não, porque a genuína graça de Deus opera em você as boas obras. E é por isso, querido, que Paulo termina esse bloco de uma forma muito bonita. Por quê? Porque olha só como é que a coisa tem um escalonamento bacana. E eu termino. Veja como os elementos dessa graça especial, elas são como uma escada que vão elevando você cada vez mais na vida cristã. Primeiro, a graça especial te salva. É ela que te alcança. É ela que resgata você da miséria do pecado e dessa vida longe de Deus, e te aproxima de Cristo e trabalha no seu coração para você agora sim dizer sim àquele que te chama. Mas a mesma graça que te chama, irmãos, a mesma graça especial que te salva, é uma graça que te ensina e te educa. Ela começa a educar você para quê? Para você começar a notar agora que você precisa retirar algumas coisas ruins da sua vida, e que você agora precisa introduzir virtudes na sua vida. Pastor, quem faz isso? É a graça de Deus. Veja que ela te salva, veja que ela te educa, e depois que ela começa a te educar, essa graça então te santifica, porque é claro, se antes eu mentia e hoje eu não minto mais, eu estou me santificando. E essa santificação é uma obra que eu colaboro com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu agora tenho esse poder dado por Deus de dizer não. Antes eu não tinha. Antes, querido, eu era vendido à escravidão do pecado, mas a graça especial me deu o poder de dizer não. E esse dizer não é para quê? É para minha santificação pessoal. Determinados programas, determinados assuntos, determinadas conversas, determinados lugares, determinadas circunstâncias, determinadas atitudes não podem mais fazer parte da minha vida. Paulo chega a dizer lá em Colossenses, em Efésios: longe também de vós toda ira, toda gritaria, toda contenda, todo litígio. Pastor, quer dizer que isso também eu preciso extirpar da minha vida? Urgentemente. Urgentemente, meu irmão. A graça de Deus nos educa, a graça de Deus nos santifica, a graça de Deus nos torna com um caráter mais puro, mais santo. Eu agora tenho o poder de tirar diante dos meus olhos aquilo que antes eu não tinha, de tirar diante das minhas mãos aquilo que eu não posso mais tocar, de volver os meus pés para lugares que eu não posso mais passar. Quem faz isso? A graça de Deus. Por quê? Porque ela te santifica.
São evidências da salvação na vida do crente. E por fim, depois que ela faz isso, você está pronto. Para quê? Para as boas obras. E tem gente que acha que boas obras é dar marmita para o pobre, é vestir aquele que está sem roupa. Também. Mas a principal obra, a grande virtude, o grande caminho, o maior de todos, que Jesus disse que os discípulos dele seriam conhecidos, é o amor. E aí você entende, irmãos, que a grande e boa obra que o Espírito Santo realiza em você através da graça especial é tornar você uma pessoa que ama. E aí você sabe que o amor na Bíblia vai muito além do que um sentimento. É o amor que se doa, que se rebaixa, que se sacrifica. É o amor que se entrega. É o amor que Cristo fez por amor de nós. Jesus, certa feita, diz o seguinte: olha, se você der um copo de água a um desses meus pequeninos, você jamais perderá o seu galardão. Por que Jesus está falando que eu não vou perder o galardão se eu der um copo de água? Quer dizer que é eu dar um copo de água que eu vou obter a recompensa? Então a salvação é pelas obras. Não, Jesus está dizendo o seguinte: o fato de você ser uma pessoa sensível e demonstrar amor, dando água àquele que tem sede, isso aí é uma evidência de que os bons frutos estão aparecendo na sua vida, porque a graça especial habita em você. Amém? Portanto, meu amado, olha, a graça de Deus veio por Jesus Cristo, a lei veio por Moisés, e é através da graça de Deus que nós estamos aqui participando da mesa do Senhor. Ninguém tem poder de se tornar digno para participar da mesa do Senhor. Cristo nos fez dignos mediante a sua graça maravilhosa, a graça especial que me salvou, que me educou, que me santificou e que me preparou agora para as boas obras, os quais Deus de antemão já preparou para que você andasse nela. Deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar. Todos esses benefícios e essas evidências estão presentes na sua vida? Você consegue detectar a operação misteriosa e silenciosa da graça de Deus, ao ponto de você ver que hoje muita coisa mudou? As pessoas que estão do seu lado, que convivem com você, são testemunho de que realmente Deus opera a graça especial na sua vida, porque você tem dado fruto para que essas pessoas possam perceber a evidência da salvação em você. É por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, lá na igreja de Corinto, quando ele narrou sobre a ceia, ele disse: olha, nós estamos diante da ceia, mas examine-se o homem a si mesmo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido alvo dessa graça, essa graça que salva, essa graça que educa, essa graça que santifica, essa graça que faz você frutificar para Deus, operando na vida das pessoas de forma maravilhosa. Mas se você ainda não foi, essa graça está hoje disponível para você. E quando essa graça te alcança, você responde em fé o senhorio de Jesus na sua vida. Portanto, se hoje você aqui no auditório, ou você aí nas redes sociais, ainda entende que não foi alvo dessa graça, hoje você pode ser alvo dessa graça e pode ter sua vida salva, transformada, educada, santificada e preparada para que você seja um instrumento para a glória de Deus, para produzir fruto de justiça na sua vida, na vida da sua família,
na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida da sua empresa, na vida da sua igreja, na vida do seu trabalho, na vida do seu lazer, aonde Deus o colocar, você agora produz fruto, porque a graça de Deus é eficaz para usar você para a glória de Deus. Hoje você pode reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você pode ser alvo dessa maravilhosa graça que um dia me transformou, um dia transformou você e transforma todos os dias aquele que Jesus mesmo escolhe para isso. Amém?